A gente não pode continuar na nossa intimidade, que é linda. Eu pego uma xícara de café, a gente senta, a gente conversa, eu choro e, e as coisas vão surgindo. Eu não quero me preparar para falar de ti, sabe? Eu não quero um dia antes pegar uma palavra, estudar aquela palavra e tentar digerir. Eu não quero isso, porque não é assim o nosso devocional. O nosso devocional ele acontece de maneira aleatória. Eu pego uma coisa aleatória e às vezes eu acordo com uma palavra, eu quero que continue assim. O Espírito Santo falou assim: não é sobre a quantidade de pessoas que você vai alcançar, é sobre quem você vai alcançar. Exato. E só faz, o resto é comigo. Outra coisa, você vai fazer exatamente do jeito que a gente faz. Você vai do jeito que você acorda, porque eu não quero que você se maqueie, eu não quero que você se prepare. Você vai com o seu roupão, você vai pegar a xícara de café e você vai falar sobre o seu coração. Eu vou falar no seu coração. E eu me lembro claramente que todas as vezes o Café com Fé foi surreal, extraordinário, foi algo grandioso para 2, 5, 11. Frente, pode gravar. Pode gravar, depois eu encaixo. É, São pessoas que estavam ali de uma maneira aleatória, mas a quantidade de vidas que foram impactadas foi incrível, porque todas as vezes que eu quis desistir do Café com Fé, que eu falei: "Deus, só tem 10 pessoas assistindo, são 3, são 2". Eu recebia uma mensagem da pessoa falando assim: "Ju, hoje você mudou a minha vida. Hoje, pela primeira vez, eu tive uma conexão surreal com Deus, como eu nunca tinha tido. Hoje, quando você orou, eu chorei. Hoje, eu tive a oportunidade de ver Deus nos detalhes, porque eu estava preparada para ver uma coisa grande. As pessoas estão querendo ver o mar sendo aberto. sim. E Deus está movendo assim a sua vida nos detalhes, em coisa tão pequena que vai impactar o maior. Porque se eu estiver ali e ver o mar se abrir, eu acho que as pessoas elas não estão preparadas para isso. A gente não está preparada para ouvir a voz de Deus. Por isso que ele sussurra no vento, por isso que ele manda uma mensagem no WhatsApp de alguém, por isso que o Senhor fala com você através dos passarinhos, porque se ele falar no seu ouvido, a gente não está preparado para isso. A gente não está preparado para ver a face, né? A gente só vai ver a face na grandiosidade quando a morte se tornar lucro, de alguma forma, aí sim ele vai se revelar, né? Bom, começamos de um jeito diferente aqui, né? A gente sabia, mas obrigado por você ter vindo mais uma vez. O Espírito Santo já falou muito aqui, olha que eu vim falando assim, nós vamos falar de quê? Vamos falar de psicanálise, né? Fui lá, entrei no seu Instagram, entrei em tudo. Vamos falar de autoconhecimento, a Sabrina brincou assim, não, mas a Juliane que vai vir, mais a outra pessoa, são assuntos que você gosta, acho que você não vai ter dificuldade. Eu falei, amor, eu não vou nem estudar o assunto, eu vou colocar na conta do pai, deixa ele me falar o que nós vamos falar ali, né? Mas brincadeira à parte, hoje a gente está começando um podcast aqui diferente, a gente já começou a gravar. Então, se você está assistindo aí, não se surpreenda não, porque o Jornada Cast é um projeto que vem do céu mesmo, que é feito por amor e por vidas, e todos os dias, quando eu paro para poder pensar se é hora de parar, o Espírito Santo nos diz aqui, não é hora de parar não, continua, né? Então, vamos dar o start aqui, o start normal. Senta aí na cadeira, Fred, já se posiciona, a Sá está aqui também. Mas, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Jornada Cast. Aqui é o Fernando Parreiras e um dia muito legal. Eu estou gravando aqui mais um episódio com uma pessoa que, por incrível que pareça, eu não conhecia. Antes até um pouco aqui da gente começar, eu estava comentando com ela. Eu falei, olha, Juliane Bueno, já já vocês vão conhecer. Falei, Ju, já criei intimidade, né? E eu comentei, Ju, eu não escolhi o seu nome, mas tudo aqui é feito por oração e Deus tinha colocado no meu coração e também no do Fred, que está aqui, que a gente precisaria ter mulheres aqui no podcast. E, bom, basta orar. E nas orações, Deus começou a mandar um monte de nome de mulheres e passou a utilizar também a Sá Oliveira, minha esposa aqui, para poder escolher as mulheres, escolher, né? Na verdade, ela está sendo instrumento, mas para poder indicar nomes e recepcionar essas mulheres aqui. Então, hoje, como todas as honras que eu tenho, todos os prazeres que eu tenho de sentar aqui, de aprender,
hoje eu vou ter um aprendizado diferente, porque eu realmente não conheço a pessoa, não sei nada e a gente não teve nenhum bate-papo, apesar da gente ter o nosso roteiro aqui, a gente já começou de uma maneira diferente. Bom, eu apresento para vocês, eu vou apresentar assim, ó, mãe, competidora, psicanalista, uma pessoa especialista em comportamento, mas eu vou deixar ela contar quem ela é e daqui a pouco eu faço aquela perguntinha inicial do podcast. Mas obrigado, Juliano Bueno, pela sua presença aqui, viu? Eu agradeço. Viu? Eu agradeço de coração. Eu já estava me sentindo muito feliz por ter sido convidada, mas agora eu estou me sentindo honrada por ter sido escolhida pelo Espírito Santo. Olha que eu literalmente me senti honrada agora. É um prazer estar aqui e vai ser um bate-papo gostoso, porque ele já começou de uma maneira diferente. E eu acho que o senhor ele é especialista em mudar as coisas, em tirar do contexto para mostrar que toda vez que a gente se prepara, ele consegue fazer melhor. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu não fiz uma coisa, eu vou fazer aqui, não ao vivo, porque a gente está gravando, mas eu não fiz. Eu vou agradecer o Pai, o nosso Pai, por esse momento de estar aqui, né? Pai, obrigado, Senhor, por mais essa gravação do Jornada Cast. Como o Senhor é criativo, como o Senhor é grande, gigante, o Senhor realmente é o alfa e o ômega, o início e o fim. O Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele Pai amoroso que espera por nós, que nos dá o teu colo para poder deitar. É um Deus de criatividade, mas de grande criatividade e de simplicidade, Pai. O Senhor tem falado muito aos nossos corações, eu coloco esse episódio do Jornada Cast, esse bate-papo, na tua presença. Sinta-se íntimo aqui no meio de nós e venha, Senhor, usa a Juliane Bueno como boca do Espírito Santo de Deus, que todas as palavras que ela declarar, Senhor, atinja todas as pessoas a qual o Senhor já tem determinado. Assim como nós estávamos conversando aqui antes, nós não estamos falando sobre quantidade de pessoas, mas nós estamos falando de sermos usados como instrumentos de Deus para alcançar as pessoas do qual o Senhor deseja. Senhor, também usa-me, usa o Fred aqui, Senhor, e nos proteja de qualquer ataque do inimigo. Ele não tem vez aqui, porque o Jornada Cast é um projeto do Senhor. Então, nos ilumine nesse momento e nos dê a graça da tua presença. Essa é a minha oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Uhum. Vamos lá, né? Tá começando tudo doidão aqui hoje, mas é diferente. Vou começar te fazendo uma pergunta e logo depois o podcast é seu, fique à vontade. Mas quem é esse ser que está aí? Quem que é o ser Juliane Bueno? Eu adoro essa pergunta. Juliane Bueno, ela é filha do Deus vivo. Ela é uma mulher que teve que passar por um grande processo de autoconhecimento, que inclusive me levou à psicanálise. Eu falo que eu me tornei psicanalista para conseguir cumprir o meu propósito. Eu sempre achei que algo grandioso aconteceria na minha vida, mas eu acho que tudo começou de uma maneira tão engraçada, porque eu sempre achei que eu faria algo grandioso, mas eu não imaginava que o Senhor ia me usar através do dom da fala para ajudar mulheres no mundo. Então a psicanálise ela surgiu para concretizar, para dar credibilidade, para dar autoridade, porque aqui a gente precisa ter uma autoridade, a gente precisa ter um título. Mas a Juliane é alguém muito maior do que o título de psicanalista, muito maior do que o título de mãe, muito maior do que o título de esposa, porque por trás de todos os títulos que eu carrego hoje, que eu estou hoje, tem uma menina que nasceu no interior de Minas, que tem muito orgulho da história dos pais, que ainda moram onde eu nasci, na roça, criada com o pé descalço, num fogãozinho de lenha, no meio do nada, escutando os passarinhos e se alimentando e cuidando e tendo acesso a tudo aquilo que a natureza nos proporciona. Então, eu costumo dizer que a minha intimidade com o Espírito Santo ela vem muito antiga, porque ele sempre esteve lá. E eu cresci com essa certeza de que um dia algo aconteceria e traria essa ferramenta que faltava para eu cumprir o meu propósito, que é mudar
a vida de mulheres. Acabou atingindo os homens também, porque quando você muda uma mulher, você muda tudo ao redor dela. Quando você ajuda uma mulher a descobrir a sua luz, ela ilumina tudo que está ao redor. Então, sim, os homens também são transformados. Pode ter certeza, as mulheres edificam, né? Sim. A palavra diz, as mulheres são edificadoras, e sou prova disso, Fredão é prova disso, a esposa dele teve aí sentada aí onde você está, aí para mandar um beijão para a Mila aqui, que é uma mãezona também, e a gente conversa muito disso, né? Como casal, assim, então quanto a mulher tem um papel de edificação, e você tem colocado elementos aí muito importantes. Eu também tenho uma mentoria, vamos falar assim, algumas Uhum. pessoas me procuram e tudo, e eu reservo um tempinho, assim, porque eu acho que é o papel da mentoria de autoconhecimento. Quando você conversa com alguém, você aprende muito também sobre você, porque você aqui tem que reciclar. Nós somos um novo ser a cada dia, né? Cada dia, O velho homem sabe nadar, então sabe? a gente precisa de afogar Sempre sim. ele todos os dias ali, né? Mas você trouxe alguns elementos interessantes, que é a palavra propósito, que a gente sempre fala muito, e tem muita gente que tem medo sobre a palavra propósito, ou não descobre o que é o propósito, ou confunde com o que é o chamado, que é o grito É, de Deus, enfim, né? E a gente não precisa de ter medo disso, né, Juliana? Assim, nós temos um propósito, basta a gente procurar e ter a atitude de buscar. Nunca vai ser fácil, mas, exemplo, seu propósito, que eu uso na mentoria, uma pergunta que é: o que você veio consertar no mundo? Que na verdade é um propósito, né? Você veio sim. ajudar mulheres e com isso você se ajuda também, você se autoajuda. Você pensa assim. Com certeza. Eu acredito que nós já nascemos vencedores em busca desse propósito quando a gente se destaca em meio a milhares e milhares de espermatozoides. Então, se você entende que a pessoa fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, amigão, você está lutando para viver desde muito cedo, você se destacou desde muito cedo. Se você parou de brilhar, é porque você escolheu passar por isso. Porque buscar o nosso propósito, que é tudo aquilo que você ainda seria se te tirassem todas as suas ferramentas e oportunidades, é aquilo que você tem que entender que não vai ser fácil. E principalmente, se o seu propósito está vinculado com algo que é divino, as dificuldades serão maiores. Porque tudo que o mundo, o inimigo, as circunstâncias querem é te tirar do seu propósito. É fazer você pegar um caminho, um atalho, algo que seja mais fácil, mas que não é sustentável, não é prazeroso, não é bom o suficiente. Então, só da gente estar aqui, a gente já está vivendo um propósito. Você pode escolher não vivê-lo. Muita gente escolhe. Quantas pessoas vazias você conhece na sua vida, na sua rotina, no seu prédio? Muitas que escolheram não viver o propósito. Então dá para viver sem o propósito? Dá, mas é literalmente pegar aquela oportunidade que Deus te deu, pegar toda aquela batalha que você teve para estar aqui, desperdiçar. Propósito não é só felicidade, não é só ter status, porque todo mundo confunde propósito com sucesso. Às vezes seu propósito vai ser doloroso, mas ainda assim é seu propósito. Às vezes seu propósito não vai te dar tanto dinheiro, às vezes seu propósito não vai te dar tanto status, mas viver no propósito, com certeza, é sempre a melhor opção. Mas vai te gerar o prazer, concorda? O prazer é o prazer e a não desistência, é uma coisa louca, Ah, assim, porque por mais que você esteja num caminho que muitos podem julgar como sofrimento, difícil, tudo isso que você está falando, você não consegue sair dele, porque ele é o seu propósito, é a sua busca, é né? E viciante. quando você ainda está na palavra e que você se renova todos os dias, que vem a esperança mesmo, você continua dando passo, né? Bernardinho tem uma frase que diz: aos vencedores o desconforto, porque de fato é. E se nós formos olhar para aquele que vence, aquele que procura viver no propósito, certamente vai ser uma jornada, eu estava te falando aqui antes, certamente vai ser uma jornada de problema, vai ser uma jornada de confronto, vai ser uma jornada ruim no caminho para uma terra prometida. Você vai ter o deserto no Sabe, meio do caminho. sabe qual que eu acho que é a dificuldade das pessoas hoje em buscarem um propósito? Porque, bom ou ruim,
porque eu vejo o lado positivo desse acesso que nós temos hoje com as redes sociais e as informações mais fáceis. Isso é bom e ruim por quê? Porque parece que tudo é muito fácil. As redes sociais trazem uma realidade, uma beleza que é irreal, que não é sustentável. Então, quando você pega uma pessoa que está passando pelo deserto, uma pessoa que está buscando o seu propósito, alguém que está fazendo por merecer, literalmente pagando a conta, e ela olha e vê alguém só usufruindo, só colhendo, alguém que já está na terra prometida, ela fala: tem alguma coisa errada comigo, porque eu não saio desse deserto nunca. Quando eu acho que eu achei água, era uma visão. Quando eu acho que eu estou chegando na terra prometida, já me tiram tudo de novo. E aí vem aquela sensação de: eu não quero saber de propósito, porque não é bom. Eu quero só a colheita que o outro tem, e essa pessoa não tem nem propósito, ela está simplesmente usufruindo de uma realidade vazia, que não é sustentável, mas que é prazerosa momentaneamente. Então, o difícil de hoje, convencer as pessoas a continuarem em busca de um propósito, a passarem por um processo de autoaceitação, a buscarem terapia, a buscarem um autoconhecimento que está completo e totalmente ligado ao espiritual, é porque parece difícil. E a realidade, o mundo te mostra que pode ser muito mais fácil. Então, é mais fácil pegar esse atalho do bonito, que não é sustentável. Quando parar de ficar bonito, quando isso ficar feio, não tem problema, eu penso em outra coisa. Só que às vezes não dá tempo, né? Somos seres limitantes, né? E prosperidade também, a gente está falando de propósito aqui, de prosperidade. Prosperidade está muito vinculado parece clichê a palavra jornada, né? Porque eu escrevi um livro que tem essa frase, mas assim, a prosperidade é o caminho durante a jornada, não é de fato a chegada. Tem tanta frase que diz sobre isso, né? Desfrute o caminho, né? A felicidade não é a chegada, mas é o desfrute pelo caminho, enfim. Eu também creio nisso, porque muitas vezes a prosperidade para a gente e o que a rede social nos conecta é a questão da conquista do bem material, da casa, do carro, da viagem. E principalmente, assim como diz o livro de Eclesiastes, isso tudo é vaidade, porque a gente acaba que a gente começa a fazer as coisas para poder mostrar para o outro que de alguma forma a gente tem. A gente muitas vezes não desfruta esse caminho da jornada. Então, aquela palavra, a gente não tem como falar, né, desvincular isso. A prosperidade financeira está para todos, Sim. mas a prosperidade daquilo que é do seu propósito, do seu chamado, é, provavelmente ela não vai ser para esse plano. Você está construindo uma jornada para o reino. E eu acredito também que até a ideia da prosperidade foi um pouco marginalizada ou de uma maneira distorcida, talvez, porque eu acredito sim que a prosperidade é para o Filho de Deus, Sim, porque ele não pagou um preço tão alto com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, para que fôssemos mendigos nessa terra. Mas eu acredito que se o seu objetivo de viver for prosperar, for ter dinheiro, você não entendeu nada. Porque na terra prometida, para onde nós vamos, para próximo dele, tem ouro no chão. As calçadas são feitas de diamantes para mostrar que o que a gente tanto almeja aqui é nada lá. Se pisar por cima disso, isso não tem valor. Mas ele não quer que neste nosso período aqui a gente passe necessidade. Então a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas só que elas estão tão focadas na prosperidade. Eu quero ter dinheiro, eu quero ser famoso, eu quero ser rico, quero viajar, eu quero conhecer. Tá bom, eu acredito que tudo isso faz parte de um plano de Deus. Só que se isso for mais importante que desfrutar da presença dele, se isso for mais importante do que ajudar o seu próximo, se isso for mais importante que salvar alguém, não, ele não. Aí começa a andar em caminhos distintos. Aí a prosperidade vai estar contra aquilo que ele quer, porque você não entendeu que dá para andar junto. Dá para você ser próspero, dá para você conquistar coisas, se você for bom, se você entender que ajudar o outro é a nossa missão aqui, sim. que compartilhar e transbordar é a nossa missão aqui, eu acho que dá para andar de mãos dadas. Até porque os limites, né?
teologia da miséria e teologia da hiperprosperidade, da hipergraça, eh, enfim, muitos falam sobre isso, né, É, mas não é a gente procurar o equilíbrio e entender pra nós sabemos por que nós fomos chamados, né, sim, para sermos discípulos dele. sim. Então, e somos herdeiros, como você disse, nós temos acesso ao dono do ouro e da prata, então que a gente desfrute muito desse caminho. Bom, que loucura, a gente ia falar de psicanálise, né? Então, De certa forma, estamos falando. né? Não tem jeito. Mas e qual que você hoje, né, na sua profissão, na sua mentoria, no seu processo de coach, eu tenho visto as pessoas cada vez mais doentes, mentalmente falando, Uhum, sendo dominadas muitas vezes pelo inconsciente e não pelo consciente, criando hábitos, muitas vezes errados, por deixar o inconsciente se tornar poluído. A tecnologia favorece muito isso, porque da área da tecnologia e nas minhas discussões, quando a gente está construindo algo envolvendo tecnologia, eu sempre faço uma avaliação do seguinte: eu estou levando as pessoas a criarem um vício ou eu estou ajudando as pessoas a serem produtivas? uhum. E hoje, quando você cria tecnologias que levam ao vício, elas são mais rentáveis, porque você rouba, essa é a palavra, a atenção e o tempo e a hora, que é o maior bem que nós podemos ter. Isso, enfim, não vai aumentar essas 24 horas, ela vai ser essa mesmo, né? Então, quando eu olho para o lado da produtividade, eu falo, poxa, se eu fosse fazer uma estatística, que é só um número ilustrativo, mas assim, acredito que 70, 80% das ferramentas de tecnologia são criadas para, de alguma forma, te engajar a essa tomar o seu tempo e menos voltados para uma produtividade absoluta para liberar o seu tempo, sabe? E isso vai criando em nós, esse é um pensamento que eu tenho, muito de dominar o nosso inconsciente. A gente passa a ter comportamentos, criação de traumas e tal, de algumas coisas que no seu dia a dia você está rolando o dedo para cima e para baixo, fazendo algumas coisas ali, você não está percebendo, mas o seu inconsciente está sendo meio que poluído, assim. Você tem visto isso, assim, com as pessoas? O que você pensa disso? Eu vou te dizer que depois da pandemia eu nunca trabalhei tanto, nunca trabalhei tanto, porque a pandemia ela acelerou aí uns 10 anos de coisas que a gente já ia passar, mas é impressionante quão vazia é a geração que está vindo aí. Eu sou especialista comportamental e eu costumo dizer que eu sempre começo com alguém da família, depois eu estou atendendo todo mundo. E é muito difícil ver quantas pessoas elas têm dificuldade de lidar com elas mesmas. Quanto é difícil para as pessoas olharem para dentro. Quanto é difícil as pessoas fazerem uma autoanálise, uma reflexão e entender que 90% dos problemas que elas vivem é responsabilidade delas. Óbvio, você vive numa sociedade, então você tem sim uma corresponsabilidade dos seus pais, dos seus pares, da sociedade como um todo, mas ninguém está assumindo a responsabilidade. A doença, esse domínio do seu subconsciente que acontece de uma maneira imperceptível através das redes sociais, do acesso à tecnologia, ferramentas, inteligência artificial, que todo mundo acha a coisa mais maravilhosa do mundo, eu falo, sim, desde que você entenda que você tem que usá-la a seu favor e não ser usado por ela, porque é o que acontece hoje. Você jogou aí 70%, eu acho que eu arriscaria colocar um pouco mais, Sim, porque as pessoas, elas se tornam reféns e elas não percebem que elas são levadas a caminhos, a posturas, a comportamentos de acordo com a necessidade do novo, da tecnologia nova. A inteligência artificial demonstra que as pessoas elas estão tão insatisfeitas com aquilo que elas estão vendo de si mesmas, ouvindo de si mesmas, que elas precisam de uma tecnologia que fale por você, que transforme o seu rosto, o seu corpo, que te leve a lugares. As pessoas elas não querem mais viajar, elas entram num aplicativo e nesse aplicativo leva para outros países só o seu rosto e elas ficam felizes, elas postam nas redes sociais lugares que elas nunca foram.
E isso traz uma sensação de felicidade momentânea. Logo em seguida, você é invadido por um sentimento de não pertencimento, de não capacidade, de insuficiência que te deixa deprimido. Mas não tem problema, você toma alguma coisa que te deixa animado. E aí você toma alguma coisa para dormir, e aí você toma alguma coisa para malhar, e você toma alguma coisa para emagrecer. E no final das contas, você não faz ideia de onde começou o seu vício por medicamento, o seu vício por informações, redes sociais e aplicativos e jogos. A única certeza que as pessoas têm é que elas precisam estar ocupadas de algo, porque se elas tiverem que lidar com elas mesmas, é insuportável. Uau, E é uma realidade triste, mas é. uau. As pessoas têm que vestir um personagem a todo momento, né? Quando elas se despem, é difícil de encarar aquilo dali no espelho. E vou te dizer que tem algumas pessoas que não conseguem mais sair do personagem. E é por isso que é tão sufocante, porque nós todos somos personagens. Hoje aqui estamos interpretando. Eu estou vestida de psicanalista, você está vestido de apresentador, de podcaster, ah, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de tirar todas as minhas 1001 versões, que hoje é um desafio que eu trabalho muito com as minhas mulheres. Você tem que descobrir quantas versões de você é e conseguir ter facilidade de colocar todas para participar. Agora eu estou vestida de mãe, agora eu estou vestida de esposa, agora eu estou vestida de psicanalista, agora eu estou vestida de cowgirl, agora eu estou vestida de ninguém, agora eu estou vestida só de Ju, que é onde é a versão que eu mais amo. E ela tem um espaço, assim, livre na minha Perfeito, vida. Ela gosta de aparecer e eu falo, tá bom, o que que você quer fazer, minha filha? Ela gosta de fazer umas coisas bem legais. Sabe por quê? Porque é ela que sustenta todas as minhas outras versões. perfeito. Ela é o seu ser. Ela é meu ser, O resto você construiu, mas construí. a sua essência é a Ju, que gosta talvez de acordar de manhã com seu roupão, com a sua xícara, ir lá fazer a sua live e não se vestir Não, da maneira com que você está, sentar da maneira como você está, meio largadona, exatamente. esse é o seu ser. Mas durante a jornada da sua vida você foi construindo algumas coisas que é muito importante a gente saber que essas coisas vão ser enterradas Uhum, quando você morrer. O que eu estou dizendo é, títulos são enterrados, sim, troféus são enterrados, sim, né? Conquistas são enterradas, mas quando você fala de algum tipo de legado, o legado está vinculado a essa Ju, a Ju despida, que você tem que ter o prazer e sentir falta dela de aparecer. É o que eu faço muito comigo, mas é uma briga muito grande, né? De é. você falar, poxa, eu não estou tendo tempo de ser o Fernando que gosta de sentar e jogar um videogame de vez em quando, de pegar um violão e tocar com o Enzo lá e de nem tomar banho direito, ficar só de bermudinha tranquilo em casa, não é? Essa é a dificuldade. Várias pessoas, hoje a minha missão é essa, levar as pessoas a se conectarem com a versão original delas mesmas. Porque muitas pessoas têm dificuldade de desfazer dos seus personagens, porque é tão mais interessante, às vezes, ser o seu personagem do que ser você mesmo. Mas por quê? Porque as pessoas não se conhecem o suficiente para saber que tem que ser muito mais legal ser o Fernando do que ser o pai do Enzo. Do Enzo, quase um pai. Tem que ser muito mais legal ser o Fernando do que ser o esposo da Sassá. Tem que ser muito mais legal ser o Fernando do que ser podcast. Tem que ser mais legal. Tem? E não precisa ser mais bonito. A Ju, na sua versão original, na sua essência, na amplitude que é, com todos os seus traumas e dores, com tudo que ela já passou na sua infância, ela pode não ser mais bonita que a psicanalista, ela pode não ser mais arrumada que a psicanalista, mas ela é muito mais legal. Ela é muito mais leve, mais divertida, ela dá umas gargalhadas altas, ela é meio sem noção às vezes, mas é ela que está comigo quando eu entro em pista com os meus cavalos, é ela que está comigo quando eu estou às 3 da manhã orando, é ela que está comigo quando eu pego estrada sozinha, é ela que está comigo quando eu passo por alguma dificuldade no meu casamento, é ela que está comigo quando eu acordo assustada ou quando eu acordo feliz, porque eu preciso chamar o meu marido para me ajudar. Ela não, ela está lá. Então eu tenho que gostar dela, eu tenho que fazer as pazes com ela, eu tenho que entender. E essa é a dificuldade, porque as pessoas elas se perderam. Essa versão delas ficou em algum lugar do passado que as pessoas não conseguem mais acessar. Só que ela continua fazendo. Aí ela começa a aparecer na vida adulta
de uma maneira descontrolada na vida das pessoas. E é uma pessoa estranha, então imagina você chegar na sua casa, abrir a porta e ter um cara sentado lá, só que você não sabe o que falar com ele. E normalmente ele está numa versão infantilizada, ele ainda é um garoto, porque você deixou ele em algum lugar. E ele aparece na nossa vida nessa versão. E aí que está a questão, porque você fala, o que eu vou falar com esse cara? Esse menino barulhento, esse menino chato, esse menino chorão, esse menino, sei lá. E aí você fala, não vou falar com ele. Não vou falar com ele, não sei o que dizer, nem sei quem ele é. Mas ele não vai embora. E aí a gente vê mulheres bem resolvidas, às vezes com uma carreira bem consolidada, mas com comportamentos infantilizados em alguns momentos. Por quê? Porque a versão que elas não querem se conectar aparece, você querendo ou não. Perfeito. E essa Ju, que é o Fernando também, que a gente está exemplificando, é esse que o nosso pai quer que vá no colo dele e peça ajuda. Ele não quer saber dos nossos títulos. Hum. Ele se orgulha, assim, pelaquilo que ele nos permitiu construir. Mas ele não quer saber como você está vestido, ele não quer saber quanto de ouro você carrega, ele não quer saber quantos certificados você tem, ele quer o seu sim. Ele, Ele quer que você vá de uma maneira humilde e peça para ele ajuda, e ele está lá para poder nos esperar, né? Então, para que a gente vai ficar escondendo isso, né? Então, assim, vamos acordar todo dia de manhã e sentir falta desse Fernando e dessa Ju e desse Fred, dessa Sabrina, né? Desconstruído, mas que ao mesmo tempo é a forma com que nós nascemos, é a forma como Deus, o Criador, nos deu ela. O restante a gente construiu no meio do caminho. é a porta de entrada. É a porta de entrada. Ju, e essa mãe aí, né? Vamos mudar um pouquinho aqui. Que papo bacana, que papo gostoso. Ah, você surpreendeu a gente, a Sati perguntou, mas e você é mãe? É, sou mãe de uma garota, de um garoto, e deve ser não difícil, mas usar a Ju, usar a mãe, usar a Calvel, que daqui a pouco a gente vai falar, psicanalista, mas isso gera um prazer muito grande, né? Assim, Muito. na sua jornada. Eu tenho 2 filhos, a Rafa e o Miguel. A Rafa com certeza está assistindo, ela é a minha parceira de vida, já está com 16 anos, inclusive está indo agora fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, que eu e o pai, a gente está muito feliz com essa oportunidade que Deus está provendo para ela e para nós também. E sou mãe do Miguel. Miguel fez aniversário dia 22, inclusive eu não pude vir ao podcast na semana passada que foi aniversário dele. Excelente motivo. A gente fez o aniversário dele na quinta-feira passada, ele fez 11 anos. O Miguel, eu costumo dizer que ele é literalmente a minha conexão com Deus de uma maneira única. O Miguel, ele tem 11 anos, fez 11 anos, e ele é autista, ele é nível 1 de suporte, mas tão difícil explicar o Miguel, porque parece que eu tenho que explicar como é que é ser um anjo, sabe? Ele é incrível, ele é doce, ele é inteligente, é ele tem uma luz. Eu te digo que percebo, nos autistas, parece que eles são mais evoluídos que a gente, sabe? Parece que eles já tiveram uma conexão com Deus diferente da nossa. A forma com que eles veem o mundo, com que eles veem as pessoas, é genuíno, é puro, ele é atento, assim, parece que ele está sempre percebendo as pessoas na sua intimidade, assim. E ele tem uma coisa que ele faz que é muito engraçado, e eu vejo Deus muito nisso, porque ele não fala nenhum tipo de palavrão, nada. E se você fala um palavrão perto dele, a gente não tem hábito de falar palavrão dentro de casa, mas de vez em quando sai uma coisa assim, sabe? Uma Stop, expressão, né? e ele fala assim: "Mãe, não fala palavrão, Jesus fica triste". E eu sinto um orgulho dele quando ele faz isso, um orgulho, assim, e ele não aceita que você fale nada. Mas você fala: "FDP", e ele fala: "Mãe, você não pode falar palavrão, isso é muito feio". E aí eu falo: "Ô meu filho, me desculpa". Aí ele pede desculpa para Jesus. Eu falo: "Ó Deus, me perdoa, Jesus, desculpa". E ele fala: "Não faz mais isso, tá bom?". E é muito lindo, porque eu percebo que ele está absorvendo o Jesus que eu apresentei para ele,
mas eu percebo que ele é muito mais abençoado do que eu vou ser um dia. E o Miguel, ele me fez ter a minha primeira experiência, com o Espírito Santo de Deus de uma maneira diferente das que eu já tinha vivido. Um dia, eh, eu levei ele a um neuro, e eu falei com o neuro que, a gente ia fazer tudo que fosse necessário para a evolução dele, mas que eu acreditava que eu sirvo um Deus vivo. Uau! Então, que o Miguel viria para contradizer a medicina, que o Miguel viria, que a vida dele seria para mostrar que, independente do diagnóstico, é Deus que sabe. E ele vai usar o Miguel para Amém, mudar vidas. amém. Amém. E aí eu falei, fui nesse médico e esse médico falou assim: deixa eu te falar uma coisa, o autismo não tem cura, tá? Vamos partir desse princípio. E vou te dizer mais, vamos perder um pouco menos de tempo com essa sua expectativa vazia de cura, né, essa fé, e foca em fazer o que você pode para o seu filho ser funcional. Foram essas palavras que ele me deu. Abalou minha fé? Nem um pouco. Só me deu ainda mais certeza de que um dia eu vou ouvir esse médico dizendo que ele estava equivocado. Ele que precisa de ajuda. E aí eu fui para casa e aquilo ficou me corroendo, me corroendo. Eu levantei na madrugada e eu orei. A Ju, naquela sua infantilidade e pequeneza, ela chorou muito nessa noite. Eu chorei como se não houvesse amanhã. E eu falei assim: Senhor, vamos ser práticos, tá, Pai? Se eu estiver ficando louca, se isso que eu espero de ti em relação ao Miguel não for acontecer, só me fala, me mostra que eu não vou te amar menos por isso, mas eu vou parar de falar uma coisa que não vai acontecer. Porque eu não quero que amanhã as pessoas digam assim: ué, mas cadê seu Deus que fez seu filho ser uma criança dependente que não vai ter uma vida? É assim? Então eu falei: então, Deus, eu não quero sofrer, mas eu não quero te expor também. Então me traz para essa realidade. Orei, orei, e eu nunca vou ao quarto dele orar. Eu sempre oro no meu quarto de guerra. Sim, no E, seu secreto. e neste dia eu senti uma vontade muito grande de ir até o quarto dele. Então eu fui até o quarto dele, me coloquei de joelho ao pé da cama dele, abaixei o rosto, comecei a orar, e comecei a chorar, e comecei a orar. Quando eu abri os olhos, tinha um anjo sentado na cama dele. Uau, Eu me arrepio todo de lembrar desse dia. E eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha visto algo parecido. Eu fechei o olho e falei: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E eu sei que era um anjo, porque tinha uma paz naquele lugar. E era uma paz, era uma coisa, tipo assim, surreal. E naquele momento eu tive certeza, certeza, de que um dia eu estaria dizendo sobre esse assunto e que isso ia mudar pessoas, vidas, e que sim, o Miguel veio para contradizer a medicina. amém, Ele veio para fazer o autismo ser muito menor do que ele é, muito pequeno. amém. Na verdade, o meu Deus vai ensinar que quem precisa de ajuda somos nós, É, né? Quem precisa de ajuda somos nós. Deus é tão perfeito que deu uma mãezona extremamente forte. E que eu tenho certeza que tem uma menina aí que chora, porque Deus nos tem, pede isso. tem. Ele pede, vá ali para o seu quarto de guerra, que eu estou aqui para poder te ajudar. Deite no meu colo, chore o tanto que você quiser, porque eu sou o teu pai, É, né? E logo depois, uma mãezona que cuida, não conheço o Miguel, não conheço sua filha, mas que testemunho fortíssimo, assim, isso enche. Eu tenho alguns amigos que têm filhos na mesma situação, e que eles estejam assistindo, porque isso se fortalece. É por isso que o Jornada Cast existe, sabe? Assim, para ter pessoas como você que vem aqui e conta as coisas, e conta o testemunho e deixa o Fred cheio, com o olho cheio de água ali. Mas é. glória a Deus por sua vida, viu? Por Amém. causa disso. Bom, a gente não tem roteiro, então vamos lá, gente, para mais um aqui, né? É quando a gente tivesse um intervalo, a gente respira e vai. Mas
Aí por trás dessa mulher, a gente está falando de autoconhecimento, de personalidade, olha que loucura, a gente encaixou um roteiro, assim, né, falando das personalidades, das formações dos seres aí. Existe uma cowgirl aí também, por trás aí, competidora, e eu não entendo nada, porque meus pais, apesar que meu pai é do interior, meu pai é de uma cidade chamada Santa Cruz do Escalvado, do lado de Ponte Nova, mas saiu muito cedo, e eu não tive essa vivência no campo, que eu acredito que deve ser uma das coisas mais maravilhosas e que estão sendo muito perdidas, inclusive, né? Acho que pouquíssimas gerações daqui para frente vão curtir muito isso, vão ter essa conexão, assim, entre a roça e entre a cidade. Mas tem uma cowgirl aí. Eu vou te dizer que a cowgirl é a realização do sonho da minha versão original, Uau, que massa! porque a Ju, a sua versão original, ela ama fogão de lenha, ela ama cozinhar, ela ama cavalo, roça, pé no chão, pegar bicho de pé, ela gosta disso. É estranho, eu sei. Ela gosta de, sabe, literalmente estar livre, a sensação de liberdade está muito vinculada. E os cavalos é uma paixão que o meu pai me ensinou. Porque eu me lembro desde muito nova, nós não tínhamos carro e o nosso carro era um cavalo. Então eu era daquelas filhas que meu pai me buscava na escola quando ele podia de cavalo. E eu me achava o máximo, porque as minhas amigas da escola, ou os pais não tinham carro, mas alguns tinham, outros tinham moto, bicicleta, eu nunca tive uma bicicleta, mas o meu pai me buscava de cavalo, e aquilo era incrível, porque eu me sentia muito foda, sabe? Falava assim: "Ai, meu pai tem um cavalo". Então, eu me lembro de viver muito perto dos cavalos, e os cavalos, inclusive meu pai falava: "Vocês não podem montar quando eu não estiver em casa". Eu sou a caçula de uma família de 6 filhos, e meu pai ia trabalhar, a gente montava no cavalo escondido. Claro que eu caí várias vezes. Teve uma vez que ele chegou em casa, o cavalo estava suado ainda. Montamos tipo um Andou, andou no cavalo? Não, pai. "Por que esse cavalo tá molhado?". Eu acho que ele correu muito aqui. E Cowgirl, ela nasceu desse sonho de infância, de gostar de cavalo. O meu marido gosta muito de cavalo, um beijo, meu amor. E nós temos hoje 20 cavalos, e eu corro prova de tambores já há uns 10 anos. Hoje eu sou a competidora na categoria amador mais rápida de Minas Gerais. Estou aí muito feliz com esse título, que eu conquistei tem 2 meses. Foi a realização de um sonho, mas é lindo e eu me sinto livre, forte, eu me sinto brava, porque eu fico muito brava quando eu estou com os cavalos, brava, assim, de determinada, sabe, de Sim. focada, sangue Desperta em sangue você nos aquilo olhos. dali que É, te ajuda a evoluir como ser humano, sim, mas coloca em prática também aquilo que você ensina para as pessoas, é, aquilo que você fala com as pessoas para poder buscar, né, é o seu lado superar os limites. exato, esportista, atleta, né. E o engraçado é que eu falo assim quando eu vou correr, eu falo: "Espírito Santo, vem comigo, segura firme na sela, porque nós vamos voar, se Deus quiser". Já caí muito, já caí muito, muito, muito. No meu Instagram tem vários vídeos correndo, inclusive depois você dá uma olhada, você deve ter visto algum vídeo meu correndo. Eu vi, eu fui assistindo os seus cortes de fala Uhum. mesmo, né, falei: "Deixa eu Depois me dá uma olhada preparar lá, tem aqui uns para vídeos me poder legais. ver", aí na hora que você falou: "Não, eu faço corrida de tambor", já estou interessado, depois eu vou dar uma É olhada lá. muito legal, é um pouco difícil de explicar, mas faz o percurso entre 3 tambores, e quem fizer o percurso em menor tempo, sem derrubar o tambor, ganha a prova. Então, assim, aí tem algumas categorias, amador, feminino, masculino, tem infantil, jovem, mas é muito legal, assim. E é a minha terapia. Às vezes as minhas pacientes falam assim: "Você faz terapia?" Eu falo: "Todas as terapias". A minha terapia é primeiro com Deus, depois no fogão de lenha e depois com os meus cavalos. Mas eu fiz terapia com uma profissional durante muitos anos, e sempre que eu sinto necessidade, sempre que eu tenho algo que traz uma dificuldade de entendimento para mim, eu procuro ajuda sim, Sim. de parceiros e amigos, profissionais da área, porque eu acho que é um dom que Deus deu para as pessoas, de ajudar outras pessoas, e a gente tem que buscar ajuda. E é muito importante a gente dialogar e ter experiências compartilhadas, Sim, né, assim, qual buraco você já pisou e você me ixi, aconselha a não pisar novamente, né. é, Então assim, então
Fazendo essa analogia da jornada, quais os caminhos que você já errou que eu não preciso de errar também. Então essa troca de ideias, eu faço isso muito também com conhecidos meus, a gente conversa muito e principalmente quando as pessoas estão unidas pelo Espírito Santo também, o mover é diferente, né. É, Deus vai conectando pessoas também para poder te ajudar naquela hora ali que você precisa, e você fala: "Uai, mas do nada eu conheci uma pessoa que está literalmente me ajudando no assunto que eu estou passando dificuldade", né, as conexões, os pontos de conexão. são os acasos que as pessoas falam hoje, a gente estava conversando sobre isso no início, eh, talvez pela facilidade que as coisas aconteçam hoje, a dificuldade de ver o milagre nos detalhes. Porque essas conexões não são acasos, não são oportunidades, são pessoas que o Senhor usa como ferramentas, instrumentos para fazer seu propósito acontecer. Então, eu falo constantemente, principalmente diariamente, eu falo: "Senhor, coloque na minha vida hoje pessoas que vão contribuir para que a tua promessa se cumpra na minha vida. Eu sei que eu vou ajudar essas pessoas, mas se for alguém que eu não vou poder ajudar, nem coloca no meu caminho". E eu faço essa oração com as minhas pacientes, porque se não for alguém que eu possa conectar o Espírito Santo com ela, nem entra, porque não vai dar certo, Perfeito, não vai dar certo. perfeito. E muitas vezes vão vir pessoas desconectadas do Espírito Santo, e que nós não estamos aqui para poder viver só no meio dos Não, crentes, nós estamos não, para pelo poder ir lá contrário. buscar aqueles outros, né. E Deus prepara dentro da criatividade dele essas conexões. Eu também faço essas orações, assim, coloque pessoas, Deus, aí, ó, se for muito difícil, dá uma desviada e me prepara primeiro, senão nós vamos brigar, né. Mas, você brincou que você ora pela vaga de estacionamento, eu Sim, oro muito assim, literalmente, hoje tem tanta coisa acontecendo na minha vida que eu falo: "Deus, eu não tenho capacidade de tomar decisão sozinho". E assim, é engraçado falar isso, porque querendo ou não, eu já tive uma jornada profissional muito grande no mundo uhum, executivo e tal, mas hoje, qualquer decisão eu falo assim: "Vou explorar do Senhor". Eu não consigo tomar essa decisão sozinho, toma para mim, né. Brincadeira à parte, Deus nos pede atitude, Ele pede sim. pra gente, né, joga a rede, né, mas pesquei a noite toda, eu já bati rede a noite toda, Joga então a rede. joga a rede. Olha ali, ó, do lado da direita ali. Por quê? Porque a atitude vai fazer, a fé vai realizar de alguma forma, né. Mas quando a gente coloca para Ele, toma as decisões, coloca as pessoas, é tão gostoso É. eu brinco que é o game God, né, É, você fazer um jogo com Deus ali, brincadeira saudável. aí na palavra fala, né, para a gente fazer esse tipo de prova com ele, para que Sim, ele possa nos mostrar que nós somos instrumentos na mão dele e que ele vai mover as peças. Você falou sobre, a gente estava falando sobre essa ideia de pessoas virem com o propósito ao nosso. Eu tenho uma paciente, em Nova York que, quando ela se conectou comigo, ela estava extremamente desconectada com Deus, extremamente. Já tinha conhecido Deus no passado, mas a religião, o homem, fez com que ela transferisse para Deus uma responsabilidade que não era dele. E quando eu tive o entendimento através da terapia dela que esse era um gargalo, eu falei com Deus assim: "Eu entendi, o senhor quer que eu arrume a bagunça no sentido de faça as pazes dela com você para provar que não foi você a confusão? Entendi, tá bom, mas o senhor já sabe que o senhor vai ter que fazer uma coisa muito grande para isso acontecer". Ele tinha que mover uma peça muito grande desse quebra-cabeça, que era trazer do passado dela, alguém que era a peça principal para para que ela pudesse fazer as pazes com ele. E eu falei: "Senhor, eu vou fazer a minha parte, mas eu não vou conseguir fazer sozinha. Então, o senhor traz a mãe dela de volta". E quando eu falo trazer a mãe dela de volta, não é do mortos não, tá gente, a mãe dela estava viva, mas elas tinham quebrado uma conexão de tinham 20 anos sem conexão. Eu falei: "O senhor já sabe que eu não vou conseguir reconstruir isso que está quebrado, se o senhor não trouxer a mãe dela de volta". E eu vou te dizer, acho que foi o milagre Sedex mais rápido que Deus fez na minha carreira, porque quando ela me na terapia ela falou assim: "Nossa, eu preciso te contar uma coisa". Falei: "O quê?". Ela: "Minha mãe me mandou uma mensagem". uau,
Na hora eu falei: "Deus, isso é muito foda, cara. Deus", nem eu queria, mas nem eu esperava que fosse tão Aí rápido. ele foi lá fortalecer a sua fé de novo. Com Por certeza, mais que você falasse assim: "Não, minha fé já é 100%", mas ele falou assim: "Hã, ele faz isso, assim, diariamente. Eu olho e falo assim: "Mas como assim?". E eu plena, né, com aquela cara de eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu falei: "Meu Deus". E ela falou: "Eu não tive coragem de abrir a mensagem, deixei pra gente fazer isso na terapia". E hoje elas têm uma conexão, tipo, linda. E eu vejo hoje, e isso aconteceu no Café com Fé, porque a mãe dela, eu postei um stories, marquei ela, a mãe dela viu o Café com Fé e mandou mensagem pra menina, que queria muito vê-la, enfim. Deus é incrível. E quando ele dá uma cruz muito pesada, ele vai arrumar, nem que seja uma rodinha pra gente puxar a cruz pra facilitar. com certeza, Ele vai fazer acontecer. o jugo é suave, né". É. E pode ter certeza que ele é mais alto do que a gente. Ah, com certeza. Então ele leva o jugo e só fala assim: "Vem do meu lado aqui, porque você está achando que você está carregando peso, mas o objetivo não é você carregar peso, não, é só para a gente poder andar um do lado do outro, né, que ele vai levar esse jugo aí pesado, ele vai fazer isso, mas ele quer que a gente participe, assim como ele poderia ter mandado a mensagem direto para a mãe, sem você estar no meio". Exatamente, nem Quer dizer, precisava. Ele falou: que Juliano não, mas ele é tão bondoso, que aí Deixa eu ele fala assim: deixa eu te mostrar que eu sou grande "Você não mesmo". tem um propósito com mulheres? Sim, Você não me pediu isso?". Eu sim, tenho certeza que você foi lá, sim, ajoelhou, não sim, foi? sim. Então, eu vou te dar uma coisa aqui que vai gerar uma desconfiança. Vai fazer o trabalho todo, mas vai ter uma peça que vai ter que mover de 20 anos atrás. Tá bom, Ju? Deixa comigo que eu vou fazer. E você tá aí, fortuna, mas eu vou te mostrar que a sua fé ainda vai ser renovada, porque eu sou o Deus de todas as coisas. Literalmente, literalmente, literalmente. E ele faz isso, assim, constantemente. Ele já fez várias coisas semelhantes a essa. De encaixar peças no meu quebra-cabeça. Então, quando vem alguém e a pessoa vem com essa abordagem muito pejorativa, eu falo: "Não tem problema". Aí agora eu já me sinto mais segura, né, depois de umas situações, quando vem eu falo: "Pode vir, eu gosto dessas coisas complicada". Falo: vamos lá, não tem problema, vamos fazer acontecer". Aí no seu íntimo deve ser igual eu, você sai da reunião e fala assim: "Vem junto, pai, porque não dá para poder fazer isso daqui não. Se o senhor colocou, se não for, faz o seguinte, faz essa pessoa não me ligar mais, esquecer, porque nem consegui tomar a decisão de tirar ela da minha carteira É, de clientes eu é. consigo", E né. ele E faz ele isso, faz isso. faz. A pessoa simplesmente desaparece, você fala: "Nossa, ele é incrível". Incrível. Ju, quem é a Ju daqui a 10 anos? Nossa, essa é ótima, adoro essa. Daqui a 10 anos, a Ju vai ter escrito 5 livros. Dentre esses 5 vai ter o best-seller, aquele que vai fazer muita diferença, que vai ser, não vou falar o nome, não posso ainda, mas vai ser um livro que vai falar muito sobre esse propósito, essa transformação que Deus vem me usando. Eu serei referência na minha área, eu vou ser aí uma palestrante muito reconhecida na minha área. E daqui a 10 anos eu vou estar com o meu ministério, não sei onde, não sei como, mas Deus vai fazer acontecer, porque eu não sei o que que ele quer de mim, mas como você disse, né, aquela oração difícil de fazer: "Me usa, Senhor". Eu tenho feito, então eu sei que daqui a 10 anos eu vou estar com o meu ministério cumprindo o propósito dele. Daqui a 10 anos eu vou ver o Miguel com 20 anos na faculdade, tendo uma vida completamente independente e sendo esse milagre que Deus vai querer usá-lo para curar vidas ao redor do mundo. Talvez ele seja um médico, talvez ele seja, não sei, como Deus vai usá-lo. Vou ver a minha filha fazendo grandes coisas. A Ju vai estar muito feliz daqui a 10 anos. Glória a Deus, você pode ter certeza. Que bom, ela é muito bonito de ver essa vontade sua, É. assim, porque a gente não pode desistir das coisas que a gente quer. Eu tenho certeza que aí dentro tem uma Ju que briga com ela todos os dias, querendo desistir. Aham. Porque eu estou falando de mim mesmo aqui, né? Quando a gente fala de autoconhecimento de uma pessoa para outra, que gosta de estudar isso, saibam, pessoal, a gente está falando de nós mesmos, do que a Hã? gente passa. A única, talvez, diferença é que a gente
briga com esse ser todo dia esperando que ele seja melhor, porque é o ser da essência. É o ser que vai se tornar médico, mas ele vai ser o melhor médico. É o ser que vai virar escritor, vai ser o melhor escritor. Mas dói, Hum, dói. E tem que ter como objetivo daquela frase que eu sempre digo, que é morrer jovem o mais tarde possível. Porque a gente vai evoluindo na nossa vida, mas eu tenho certeza que amanhã cedo se acorda e fala: que calor, que dia difícil, né? Um monte de boleto para pagar, e eu não sei de onde, mas é a Ju que não desiste, é a Ju que vai lá e sabe que dá um prazer ela ser a campeã na prova de tambor, e que no sábado e no domingo você vai ter que treinar, e que amanhã sim, você vai ter que fazer uma dobradinha pro seu marido, uma dobradinha. né? E que sábado você tem outro compromisso. A vida é feita disso, né? É de não parar. Eu acho que o mais legal é entender que todos nós somos yin e yang, bonito e feio, forte e fraco, vazio e cheio. Entender que vai ter dias que você vai estar frágil, que você vai estar cansado, que você vai estar destruído, que vai estar doendo, mas entender que tem o outro lado e tentar se esconder ou tentar mostrar que você é perfeito, que você é forte, que você é bonito, que você é inteligente, mostrar que você tem só esse lado bonito, não existe, isso não é sustentável. Fazer as pazes com o seu lado feio é o primeiro passo para o autoconhecimento acontecer na sua vida. Fazer as pazes com as suas fraquezas é entender que elas fazem parte de quem você é. Você pode escolher se fortalecer, mas você vai continuar com as suas fraquezas. O pecado ainda vai estar lá, porque o velho homem sabe nadar. As suas fraquezas, elas vão te bater todos os dias, sem exceção. Você vai querer desistir, você vai se sabotar, você vai dizer o quanto você não deu conta, o quanto você está tentando ser algo. E aí você respira, digere todo esse sentimento e fala, tá bom, mas apesar de, eu costumo dizer, porque existe dois lados na Bíblia, né? O apesar de e o se. É tão difícil o apesar de. Porque se eu gosto de você, se você gostar de mim. Eu venho ao seu podcast se você me tratar bem. Eu serei o seu amigo se você for uma pessoa legal. Eu vou te levar na minha casa se você. O se, ele é assim, ele é sim. Vou continuar dentro do meu casamento se meu marido não me trair, não me tratar mal, não me isso, não me aquilo. Mas o Senhor nos convida todos os dias para, apesar de ter descoberto o autismo, eu não vou abrir mão do milagre que foi a vida do meu filho. Apesar do quão difícil é estar dentro de um relacionamento, eu escolho continuar dentro dele e lutando por ele. Apesar de ser tão difícil fazer dieta, a gente estava falando sobre isso, eu escolho segurar a onda para comer a dobradinha amanhã. Apesar de é a grande dificuldade, porque é assim que Deus quer que a gente faça. Não é se, é apesar de. Perfeito. Apesar de, né, a maioria dos dias serem difíceis, nós temos dias excelentes também para poder desfrutar durante a jornada, né? Nada é de graça. A terra prometida muitas vezes não vai ser alcançada porque a gente teima ou a gente para no meio do caminho. Uhum. Deus é um Deus, nós somos das áreas de exatas, Deus é o Deus mais lógico que existe, né? Esses dias eu estava fazendo uma reflexão sobre Naamã, os Namã. postos de Naamã, né? E olha que eu estava terminando o podcast aqui, nós estamos indo, gente. E eu tentei encontrar uma lógica na questão de Naamã, né? Enfim, quando você pega a história, o contexto como um todo, mas uma pequena parte que é vai lá e mergulhe 7 vezes, pega isso e divide na matemática. Se você trata que algo que é concluído significa 100%, porque Uhum. teoricamente o que está concluído está Uhum. 100%. O número 7 na Bíblia significa, uma das coisas dele é conclusão, acabativa, essa coisa toda, né? E aí, imagina você que você está num propósito de cura, igual vai lá e mergulhe 7 vezes. Eu nem vou colocar aqui a simplicidade de Deus, né? Vai lá e mergulhe 7 vezes naquele riozinho, para poder testar a sua fé.
Mesmo você sendo um grande general, vai lá e faz isso. Estou te pedindo para subir a montanha, fazer uma guerra, estou te pedindo dinheiro, ouro, prata, veste, estou te pedindo nada. Vai lá, e ainda vou usar um profeta para poder te falar, mas vai lá e faz isso. Mas quando você faz isso na matemática, significa que ele mergulhou 6 vezes e a pele dele não mudou. Só na sétima vez a pele dele mudou. Significa que ele ficou 87% do tempo da jornada dele, mesmo sendo esse mergulho, sem nada de cura, sem ele ver nada que Deus estava fazendo na vida E dele. foi melhorando. Foi só no final. E só no final ele viu a glória. Então, muitas vezes, quando a gente está num processo, e eu estou num processo de fé e trabalho nas empresas, levando isso para o mundo corporativo, a não desistência me leva mais próximo dessa glória da terra prometida, porque eu sei que eu estou seguindo o percentual, sabe? Eu estou no Sim, primeiro tá mergulho, quase. passei, no segundo, passei, no terceiro, passei. Falei, tá bom, Deus, eu sei que o Senhor é o Deus de todas as coisas e o Senhor operará milagres para isso e nos usará, né? Então, às vezes, no sétimo mergulho, tem gente que para no sexto, tem gente que para no quinto, sabe? E assim, o nosso objetivo é mergulhar 7 vezes. E se você não for curado, está tudo bem, ele continua sendo Deus, porque eu não Uhum. estou esperando prosperidade para aqui, eu estou esperando prosperidade para o reino Sim, de Deus, sim, né? Então, assim, é uma analogia que eu estava fazendo esse final de semana, eu gostei. falei, cara, esse negócio aí dos 7 dias, deixa eu tentar levar para matemática e tal, mas geralmente a gente para no meio do caminho, né? E que a gente não pare no meio do caminho. É, Senhor, não deixa a gente desistir. Falta quantos mergulhos mesmo? Boa! Ju, obrigado por esse tempo precioso aqui junto com você. Espero que tenha sido proveitoso esse tempo. Para mim foi maravilhoso. Muitas palavras de Deus aqui, mas principalmente me dizendo assim, ó, não pare, não desista. Continue, porque o Jornada Cast não é para a quantidade de pessoas, ele é para poder atingir as pessoas certas. Olha, eu vou te dizer que eu estou muito feliz, mais uma vez, né, grata por ter sido escolhida pelo Espírito Santo para estar aqui e indo embora cheia de respostas, porque o Espírito Santo, assim, ele não falou, ele bateu em mim hoje, assim, de todas as formas. Te agradeço, tá, Senhor, pelas respostas. Não precisava ter sido tão objetivo, mas ok. E espero de verdade ter contribuído, porque eu sei que as pessoas que precisavam ouvir, ouviram. E o mais importante de todos esteve aqui presente. Então, estou feliz. Obrigada mesmo. Ele está sentado aqui no meio de nós, Amém. né? E nós tivemos a atitude, que foi gravar o episódio, que foi o Fred estar aqui, que foi a Sabrina ter escolhido você. O resto é a fé que vai realizar. Então você pode ter certeza que eu já fico assim, Deusão, manda aquela mensagem que a gente ajudou alguém, mas não somos nós só fomos instrumentos de Deus, É. né? Deixa um recado para todo mundo das suas redes sociais, para a galera aí. Pessoal, me sigam no Instagram, Ju Bueno Coach, tem muito conteúdo legal. Para quem gosta de um bate-papo com o Espírito Santo, sempre tem um café com fé, tem muitos episódios legais lá. E o mais importante, você vai ver uma mulher que é mãe, que é real e que vai viver o propósito de mudar a vida de mulheres ao redor do mundo. Então, você, mulher, que às vezes se sentiu tocada, manda um direct lá que se eu puder te ajudar, vai ser um prazer. Um beijo grande para vocês e uma boa noite. Galera, muito obrigado por mais esse episódio aqui do Jornada Cast. Que vocês curtam, compartilhem. E eu sempre falo que a gente tem que ser intencional. Eu tenho orado muito por isso nos últimos tempos. Permanecer é uma das coisas mais difíceis, porque o mundo jaz é do maligno, tem muita interferência, mas nosso Deus é muito grande. E a gente não pode, assim como a Ju falou, a gente é um ser em essência, mas nós temos algumas, não vou chamar de faces, mas nós temos alguns seres que vão sendo transformados e vão aprendendo ao longo do caminho, e para isso a gente precisa de ser intencional, a gente precisa permanecer e sermos intencionais. Então eu estou pedindo para que sejam intencionais mesmo, vai aí, curte, compartilha, sabe por quê? Porque você pode ser um instrumento de, às vezes, alguém próximo de você nessa rede social dos algoritmos doidos aí, o maior criador de algoritmo é Deus mesmo. É. Ele vai fazer a obra, mas assim, faz isso. E se te tocou, deixa um comentário aí. Tá bom? Obrigado a vocês que assistiram até aqui. Até o próximo episódio. Abraço. Fui.